tudo bem com você? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, toda a sua família, todos os seus. E que bênção! Estamos aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor. Mais uma semana passou, reunidos para unicamente aprendermos um pouco mais da Palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos pedir a direção dele? Santo e poderoso Deus, muito obrigado por esta oportunidade, onde abrimos a Tua Palavra. Queremos estudá-lo, ó Pai. Queremos pedir que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, iluminados por Ele, ó Pai, fala a nossa mente, o nosso coração, para entendermos o Teu recado nesta hora. Vamos estudar a Tua Palavra, ó Pai. Nos ensina o que Tu queres de nós, a enfrentarmos o nosso dia a dia e fazermos tudo conforme a Tua vontade, ó Pai. Queremos ter na Tua presença um coração ensinável, Senhor, todos os dias. Fala conosco, ó Pai. Visita todas as famílias, os enfermos, ó Pai. Traga o Teu levante, a Tua paz, a Tua cura, a Tua salvação. Pedimos a Tua presença, ó Pai, no meio de nós nesta hora. Fala conosco, Senhor. O Senhor é o nosso professor maior. Direciona-nos através da Tua palavra. No nome de Jesus, nós lhe pedimos, mas também lhe agradecemos. Amém. Epístola aos Hebreus, capítulo 5, do primeiro versículo ao 10. Epístola aos Hebreus, capítulo 5, hoje, esses 10 versículos do capítulo 5. Hoje com o tema, o incomparável sumo sacerdote. Quem será ele, hein? O incomparável sumo sacerdote. Epístola aos Hebreus, capítulo 5, versículo 1 ao 10, a palavra de Deus, na minha tradução, diz assim, por favor, meu irmão, minha irmã, acompanhe por gentileza. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és o meu filho e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Amém? Algumas considerações bem rápidas sobre esse nosso estudo, o incomparável sumo sacerdote. Jesus virá na consumação de todas as coisas como juiz. Agora, porém, ele é nosso advogado, intercessor e sumo sacerdote. 4 verdades essenciais precisam ser destacadas neste texto. Veja algumas situações comigo. A primeira, Jesus é o grande sumo sacerdote. Mas eu quero que você vá comigo lá no capítulo 4 de Hebreus, no versículo 14, por favor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes, o quê? A nossa confissão. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa
confissão. Jesus é o grande sumo sacerdote. Jesus foi apresentado como este sumo sacerdote em Hebreus também, no capítulo 2, versículo 17. Por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Aqui, o autor aos Hebreus recapitula o que disse lá no capítulo 2, do versículo 5 ao 18, e acrescenta que Jesus tem uma natureza humana semelhante à nossa, mas sem mácula alguma pelo pecado, sem mancha alguma, sem rastro. Jesus não pecou. Diferente de cada um de nós, seres humanos, Jesus não pecou e não ficou nenhuma mácula do pecado nele. Por isso, pode compadecer-se de nós. Jesus é grande tanto em relação à sua pessoa como à sua obra. Ele é maior que os profetas. Jesus é maior que os anjos. Jesus é maior que Moisés, que Josué e também em relação a Arão, o sumo sacerdote que nós acabamos de ler no capítulo 5 de Hebreus. Jesus é grande porque realizou sua obra redentora na terra e agora exerce o seu ministério sacerdotal lá no céu. Segundo ensinamento que fica para nós, me perdoe, sobre o incomparável sumo sacerdote. Desculpe. Jesus é um sumo sacerdote compassivo. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado algum. Jesus é o sumo sacerdote compassivo. Jesus se compadece de nós, das nossas fraquezas. Ele é gracioso, compassivo e misericordioso. Embora não tenha nenhuma fraqueza, ele se compadece de nós, ele se fez fraco por nós, ele se fez pecado por nós. Ele conhece nossa estrutura e fragilidade. Mesmo assim, não se esmaga por causa das nossas fraquezas físicas, emocionais, morais e espirituais, mas delas ele se compadece. Ele também foi tentado, semelhante a cada um de nós somos a cada dia. Jesus foi tentado. O incomparável sumo sacerdote foi tentado na sua figura humana. Nada na experiência humana é estranho para ele. Suas tentações foram como as nossas em todos os aspectos. O pecado é a única experiência humana pelo qual Cristo não passou. O pecado é a única experiência humana pelo qual Jesus não passou. Ele triunfou sobre todas as tentações. Mesmo sendo exposto a todas as provações e a todas as tentações, jamais Jesus sucumbiu ao pecado. Jamais cedeu às propostas sedutoras do tentador, do inimigo terrível. Nosso sumo sacerdote é altamente experiente nas provações da vida humana. Louvado seja o nome do incomparável sumo sacerdote, Jesus. Terceiro ensinamento que fica sobre esse incomparável sumo sacerdote. As implicações de ter Jesus como sumo sacerdote. No versículo 16 desse capítulo 4 de Hebreus, nos ensina bem. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro na ocasião oportuna. Inclusive, do dia de hoje, agora, ocasião oportuna. Eu já preguei sobre isso na igreja, não? Sobre o trono da graça. Se achegar até ele com confiança. Acheguemo-nos, portanto,
confiadamente junto ao trono da graça. Devemos nos aproximar de Deus com confiança. Nenhum temor deve ser encontrado em nós. O rosto do Pai nos é favorável. No tribunal de Deus não pensa mais nenhuma condenação sobre nós, não pesa, porque nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo, nova criatura é. Agora, temos livre acesso ao trono da graça. Jesus é o Filho de Deus, portanto, seu trono é trono de glória, mas ele é também Filho do homem, e seu trono é trono de graça. Último ensinamento que fica para nós sobre esse incomparável sumo sacerdote. Jesus é incomparável como sumo sacerdote. É Ele. É Ele. Em Hebreus, capítulo 5, nós acabamos de ler, do versículo 1 ao 10, fala deste incomparável sumo sacerdote. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, diz o versículo 5. Mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Versículo 6. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aleluia. Aleluia. Para todos que lhe obedecem. O sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é a consumação do sacerdócio levítico, da lei, das ordens, da manutenção da ordem de Deus. Ele era temporário e transitório, aquele que é permanente e eterno. Este era sombra, aquele é realidade. Melquisedeque é mencionado apenas em Gênesis capítulo 14, do versículo 18 ao 24. E lá no Salmo também, Salmo 110, versículo 4. Ele era rei e sacerdote. Somente em Jesus e em Melquisedeque, que é anterior à lei, é que esses dois cargos são unidos numa só pessoa. Jesus é rei e sumo sacerdote. Está entendido entre nós? Ele é o sumo sacerdote entronizado. Jesus é rei e o incomparável sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote entronizado. A ordem levítica encerrou sua atividade. Era a sombra da realidade que veio em Cristo. Um sacrifício perfeito e cabal foi realizado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi imolado. Agora, uma nova ordem perpétua foi inaugurada. Cristo é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. É Ele o incomparável sumo sacerdote. Aleluia. Glória a Jesus. Sua morte não foi um acidente, nem sua ressurreição uma surpresa. Ele está no céu intercedendo por cada um de nós, meus irmãos. Por isso, pode salvar-nos totalmente. O sacerdócio de Jesus é para sempre, porque nunca poderá ficar melhor do que já é. É para sempre. Sendo perfeito, Jesus nunca chega a ponto de ceder lugar a um melhor. Um incomparável sumo sacerdote tem nome: Jesus Cristo de Nazaré, o Filho poderoso de Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor para sempre. Amém?
Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado por você estar mais uma vez aqui conosco no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart, onde aqui nós estudamos a palavra de Deus. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Deus te abençoe.